Se eu puder colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: vamos recomeçar juntos. E daqui a pouco vai fazer sentido para você essa palavra. Você pode repetir comigo bem forte: vamos recomeçar juntos? Amém. Gênesis no capítulo 29, a partir do verso 31. Você abriu aí? Se você achou, diga achei. Se você não achou, fala assim: estou perdido. Tem gente perdida aí, gente? Vamos colocar no telão, a minha tradução é diferente, mas eu queria que você acompanhasse. Quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil, enquanto Raquel era estéril. Lia engravidou e teve um filho, deu a ele o nome de Ruben. Veja, é um menino. E disse: sem dúvida, é um sinal de que o Eterno olhou para a minha desgraça, um sinal de que agora o meu marido há de me amar. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e em graça pedimos que nessa noite o Senhor nos conduza, o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa, possa trazer ensinamentos práticos para uma vida que vivemos nesse tempo presente, porque o teu evangelho é um evangelho prático. Por isso te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu vou dar continuidade à história desse homem chamado Jacó, que na semana passada a gente falou um pouco sobre ele e os erros que ele cometeu. Jacó foi um homem que cometeu muitos erros na sua vida, fez tudo errado, mas como a nossa vida é uma vida onde temos nela muitos erros e acertos, a gente se identifica muito com esse homem chamado Jacó, que trapaceou, que quis enganar a todo mundo e acabou prejudicando a si mesmo. Jacó achou que estava fazendo o melhor para ele e não se deu conta de uma lei espiritual de Gálatas 6:7, que diz que de Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele irá colher. E a gente entende claramente que na vida, eu me lembro que preguei uma mensagem há um tempo atrás falando que na vida nós sempre vamos poder escolher, se não no primeiro momento, no segundo. E a gente vai vendo que as escolhas que às vezes pessoas fazem para nós, elas determinam destinos onde vamos chegar, e muitas são as vezes que diante de escolhas que são feitas para nós, não nos damos conta de para onde estamos levando a nossa vida. E a gente às vezes não se dá conta de que a gente está levando a nossa vida para um lugar ruim, diante daquilo que foi falado, diante daquilo que foi feito para nós. Aqui nós estamos no exato momento onde Jacó havia fugido do seu irmão Esaú, porque ele enganou o irmão e o pai com a ajuda da mãe, e ele foi para Padã Arã. Ele morava na Palestina, especificamente lá em Canaã, e ele voltou para Padã Arã, 650 quilômetros. Ele teve um encontro ali em Betel, seguiu, se encontrou com Raquel, estava levando o rebanho do seu pai para beber água ali num poço. O texto diz que tinha uma pedra pesada demais naquele poço, que homens precisavam, se juntar para poder remover a pedra. E ele, desesperado, ele estava ali angustiado, e de repente ele perguntou a alguns pastores que estavam lá se eles conheciam Labão, que era o tio dele, e eles falaram: Labão, ele mora por essas terras, inclusive aquela lá é uma das filhas dele, Raquel. E quando ele viu Raquel, que estava chegando com um rebanho para dar de beber ao rebanho, ele sozinho pegou aquela pedra e ele conseguiu arrastar. É igual você que queria impressionar sua namorada quando era jovem, sabe, Bruno? Aí pegou a pedra, arrastou sozinho, aquilo que alguns homens tinham que fazer juntos, e ele tascou um beijo nela, e depois que ele tascou um beijo nela, ele danou a chorar. Por que ele chorou? Ele chorou porque a vida dele estava uma desgraça, porque ele estava longe dos pais, porque ele tinha trapaceado com o irmão, que ele tinha enganado o pai.
ele estava projetando um futuro, foi para a casa do tio, e o tio falou para ele: fica aqui, você é meu sobrinho. E depois de um mês o tio perguntou para ele: você não vai trabalhar de graça? Tudo bem que você é meu sobrinho, eu gosto de você, mas tem que ter um salário. E ele disse: eu gostei da sua filha Raquel, quero casar com ela. E aí Jacó perguntou para ele: então como é que a gente vai pagar? Tem um dote. E ele falou: eu quero trabalhar 7 anos por ela. 7 anos. Você está com a sua esposa aí, eu queria que você olhasse para ela agora. Olha aí, olha aí, olha aí. Quantos anos você trabalharia por ela? Quantos? Que, uma semana? Que isso? Aí não, ela vai estar no segundo culto. Eu vou falar para ela, pelo amor de Deus. 7 anos? Você trabalharia 7 anos por Crica? Paulo? Olha aí. Trabalharia muito mais, pastor. Muito mais. A Bíblia fala que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. 7 anos. 7. E depois que ele trabalhou 7 anos, ele chegou para o tio dele e falou: eu quero agora a minha esposa. E no dia do casamento, Jacó falou o seguinte: foram como dias, tamanho é o amor que eu tenho por ela. O cara trabalhou 7 anos pela esposa, e no dia do casamento ele passou rápido, porque ele amava demais. Só que o sogro dele passou a perna nele, dormiu com a irmã, chamada Lia, e quando ele acordou, ele falou: o que você está fazendo aqui? Foi tirar satisfação com o sogro. E o sogro falou: não, fica tranquilo, aqui é assim, a gente sempre costuma primeiro casar a mais velha e depois a mais nova. Fica uma semana com ela, depois eu vou te dar Raquel. E ele ficou com Raquel, uma semana depois. E 7 anos mais ele teve que trabalhar. Repita comigo, 14 anos. E aí eu quero que você imagine comigo aqui, nessa história, que Labão era um homem que pensava muito em dinheiro, o sogro de Jacó. Ele tinha 2 filhas e um filho. E aí o que ele fez? Enganou Jacó. Ele empurrou a mais velha, chamada Lia. Jacó gostava de Raquel, que era a mais nova. Em qual momento o pai, chamado Labão, ele se preocupou com a filha? Ele simplesmente pegou a filha mais velha e empurrou para Jacó. Só que o texto diz que Jacó amava Raquel, ele não amava Lia. E qual foi o momento que Labão pensou em Lia? Nenhum. Os interesses dele, do pai, estavam acima dos interesses, inclusive da filha. E aí foi morar todo mundo junto na mesma tenda: Jacó, Lia e Raquel. E o texto diz que Jacó amava mais a Raquel. Ele amava a Raquel, ele não amava a Lia. E aí eu fico imaginando qual eram os sentimentos que permearam a alma de Lia. Ela estava ali como uma barganha, precisou ser empurrada na troca. Vai casar com uma, mas tem que levar a outra de brinde. E o texto diz que Deus viu isso, e por isso Deus abriu a madre de Lia, e ela era estéril. E aí eu queria ler com você essa família desgraçada, irmãos, sem graça. Essa família desajustada, por causa de erros consecutivos de homens que tomaram decisões por pessoas. O texto diz: quando Raquel se deu conta de que lá em cima, e disse: sem dúvida é um sinal, Lia engravidou. Aquele eu não gostava. E ela botou o nome do menino de Rúben. E ela disse: sem dúvida é um sinal que o Eterno olhou para a minha desgraça, um sinal de que agora o meu marido há de me amar. Uma pessoa que está falando isso aqui, está sendo amada pelo marido, sim ou não? Sim ou não? Não está sendo amada, e tudo que ela quer é ser amada pelo marido. Tudo que ela deseja é ser percebida por ele, mas o camarada só cumpria o dever dele. Raquel tinha o coração de Jacó, Lia tinha o corpo, de vez em quando. E agora que ela engravidou, ela diz: agora Deus resolveu olhar para mim e tirar a minha desgraça. Observe que o pai não se deu conta, com o perdão da palavra, do inferno que ele criou nessa família, na competitividade que ele gerou entre 2 irmãs, que não eram rivais antes de se casarem com Jacó, mas que passaram a ser. E aí o texto diz: e ela engravidou outra vez,
E teve outro menino e disse: o Eterno soube que eu era menos amada e me deu também esse filho. E ela deu o nome de Simeão, que quer dizer: o Eterno me ouviu. Depois disso, engravidou mais uma vez de outro menino e disse: agora, quem sabe, o meu marido se afeiçoará a mim. Já lhe dei 3 filhos, e por isso deu o nome de Levi, que quer dizer afeição. Observe que cada filho que ela tinha, eram expectativas que ela colocava para poder receber aquilo que tinha como desejo. É como que se coisas do lado de fora acontecessem para resolver problemas que estavam do lado de dentro dela. Era uma mulher que não era amada, mas muito mais do que isso, ela não tinha também um amor próprio, porque ela buscava nos filhos a satisfação para uma coisa que não era propriamente dos filhos. E aí, a gente acaba percebendo as expectativas que são colocadas nos filhos para realizarem as nossas necessidades. Quantas são as vezes que diante de um casamento em crise, nós colocamos expectativas nos nossos filhos? Agora engravidou, ele não vai embora, agora vai ser diferente, agora vai ser uma nova história, e não muda nada no casamento. E a gente pensa que agora, porque tem um filho, filho é herança do Senhor, é uma bênção, tem as suas muitas vantagens, mas também quando o filho chega, a gente acaba tendo algumas dificuldades. Você dorme menos, você fica mais irritadiço, a distância entre marido e mulher é natural, Caleb que o diga. Josué não para de chorar, né? Tá em casa lá, perguntou um dia desse: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe quanto tempo que vai ficar sem dormir de noite? Aí eu falei: tem quanto tempo? Tem um mês e o quê? Tem um mês e quanto, Caleb? Tem 45 dias. Eu falei: é uns 6 meses só. Ele: 6 meses? Eu falei: 6 meses, passa rápido. Ele falou para ele: não para de chorar, cara. E aí eu falei para ele: alguém fez isso por você, né? Cuidou de você enquanto você chorava. E aqui a gente vê Lia desesperada, querendo ter a atenção de Jacó, e ela era uma reprodutora, ela reproduzia filhos para ele, e agora ele vai olhar para mim, agora Deus resolveu tirar a minha desgraça, a minha vergonha, olha quanta projeção. E a brincadeira não para por aí. Tempos depois engravidou do 4º filho e disse: dessa vez louvarei o Eterno. Quando chegou o 4º, e deu o nome do menino de Judá, que quer dizer louvado seja o Eterno. E não teve mais filhos. Chegou um momento que ela resolveu louvar a Deus. Ela falou: não adianta, eu já fiz de tudo, para chamar a atenção de Jacó, o meu marido, mas o coração dele não é meu. O que eu tenho são momentos onde eu posso possuir o corpo dele, mas o coração dele eu não consigo alcançar. E aí o texto diz: quando Raquel, que não tinha nenhum filho, irmã de Lia, se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e foi reclamar com Jacó: me dê filhos, senão morrerei. Aí que loucura. Quem tinha o coração de Jacó, quem era amada por Jacó, percebeu que a irmã tinha o que ela não tinha. E é que ela sentiu ciúme. E aí ela foi reclamar com quem? Com o marido dela: você tem que me dar filhos, senão eu vou morrer. O desejo dela de ter filhos não era para que ela fosse uma mãe, e sim para que de alguma forma a sua dor fosse amenizada diante do que ela vivia com a sua irmã. A irmã era uma competidora dela. Você consegue perceber quanto desajuste familiar, quanto desequilíbrio aqui nessa família? Então ela não podia dar filho e começou a reclamar com Jacó. Jacó disse para ela: eu sou Deus por acaso? Eu tenho o poder de te dar filho, eu estou fazendo o meu dever de casa, se é que você me entende. E aí, o que Raquel fez? Raquel precisava resolver um problema. Qual era o problema de Raquel? Que ela queria ter filhos porque ela queria ser mãe. Não, ela não queria ser mãe, ela queria esfregar na cara da irmã dela que ela também podia ser mãe. Olha a motivação errada. E aí o que ela fez? Tinha uma escrava, chamou Jacó e falou para Jacó: vamos fazer o seguinte,
você vai se deitar com a minha escrava chamada Bila, deite-se com ela, que ela vai ser substituta e por meio dela eu vou ter um filho, pelo menos assim vou construir família. Deu Bila por sua esposa Jacó, ele se deitou com ela e Bila engravidou, dando um filho a Jacó. Raquel disse: Deus está do meu lado e me fez justiça. Justiça? Nós estamos falando de uma família. A Bíblia aqui não fala dos pormenores que eles viviam dia a dia. Que inferno que era essa casa aqui, gente. E aí, Jacó está no meio daquilo tudo. Bila, sua serva, engravidou de novo. Ela não ficou satisfeita de uma gravidez só. Chegou para a escrava e falou: você vai dormir com ele de novo, eu quero outro filho. E ela engravidou de novo e deu o segundo filho a Jacó. E aí disse: fui para uma luta com tudo ou nada e venci a minha irmã. E deu o nome de Naftali, que quer dizer luta. Então cada filho dava ainda o nome daquele momento que estava vivendo. Olha que confusão, gente. Deus que me livre. Eu fico imaginando que confusão que era nessa casa. E Jacó era um boneco na mão dessas mulheres. Ele era um boneco. E nós estamos falando do patriarca. Nós estamos falando do cara que está lá em Hebreus no capítulo 11. Um boneco. As mulheres não só se relacionavam com ele para poder procriar, dar filho para ele, mas também a escrava. E aí, o que aconteceu? Vai piorar muito aqui ainda. Quando Lia percebeu que não procriava mais, era uma vaca, né? Procriava. Pelo amor de Deus, com todo respeito. Viu que não procriava mais, deu sua escrava Zilpa também, a Jacó. E ela teve um filho. E ela disse: que sorte! E deu um menino, o nome de Afortunado. Quando Zilpa, serva de Lia, teve o segundo filho, empurrou de novo. Ela exclamou: que dia feliz! Ou seja, ela dá uma outra mulher para dormir com o marido dela. Ela tem 2 filhos e ela diz: que sorte! Que dia feliz! Tudo isso para satisfazer sentimentos que haviam no seu coração diante da sua opositora, sua concorrente, que era a sua irmã. E eu queria chamar a sua atenção para pensar em 2 crianças, 2 meninas que foram criadas juntas, que tinham sonhos, que faziam planos, projetos. Colocou um sentimento de rivalidade na vida dessas meninas que nunca mais foi restaurado. Quando Zilpa, serva de Lia, teve o segundo filho, exclamou: que dia feliz! As mulheres me darão parabéns pela minha felicidade. E deu ao seu filho o nome de Azer. Colheita de trigo, Ruben era o primogênito de Lia. Achou algumas mandrágoras no campo e levou para casa como presente para Lia. O que acontece? Lia já não estava dando mais conta, não estava dando mais filho. O seu filho primogênito, Ruben, no dia da colheita do trigo, ele achou umas árvores, umas plantas medicinais chamadas mandrágoras, que eram uma espécie de Viagra da época. É sério isso. Dava uma fortalecida no negócio. E aí ele colheu aquelas mandrágoras e levou de presente para a mãe. O filho já estava sendo influenciado na história. Já tinha parte. Era lado A, lado B, você é do lado de lá, eu sou do lado de cá, a gente não se mistura. Levou para a mãe e falou: aqui mãe, eu achei essas mandrágoras na colheita, então a senhora faz um chá, toma aí que vai dar uma fortalecida, o seu ventre vai ser aberto. Quando Raquel viu as mandrágoras, Raquel chegou para ali e falou: pelo amor de Deus, me dê um pouco dessas mandrágoras que eu quero consumir, eu quero dar para Jacó, porque o boneco já também não estava dando conta mais. O azulzinho da época. O que foi, Alexandre? É a Bíblia. Ele está rindo aqui, é a palavra, cara. E aí Raquel foi e falou assim: me dá essas mandrágoras. Aí Lia falou: já não basta você, está na sua Bíblia, já não basta você ter roubado o coração de Jacó, agora você quer as mandrágoras que o meu filho trouxe para mim? Não. E aí Raquel falou: então eu vou deixar você dormir com ele hoje, se você me der as mandrágoras. E ela falou: então tá bom. Lia
ficou esperando Jacó. Quando Jacó chegou, ela correu e falou: você vai dormir comigo hoje, porque eu troquei pelas mandrágoras. E ele dormiu com ela. Irmão, um boneco para lá e para cá. O cara não sabia com quem ia dormir, não sabia o que ia fazer, ele não tinha sossego, paz. E sabe o que Jacó falou no meio dessa confusão toda? Sabe o que ele disse para as mulheres? Ele não disse nada, cara. Ele estava mais perdido do que tudo. O sacerdócio dele já tinha ido embora. Quem mandava ali eram as mulheres. Elas é que negociavam com quem que ele ia dormir, a hora que ele ia dormir, o que ele ia fazer. Posso ficar com algumas mandrágoras que o seu filho trouxe? Mas Lia retrucou: será que não basta você ter roubado o meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: tudo bem, eu vou deixar que você se deite com ele essa noite em troca das mandrágoras que o meu filho trouxe. Quando Jacó voltou do campo, chegou em casa à noite, Lia foi ao seu encontro. Deite-se comigo essa noite. Troquei as mandrágoras que o meu filho trouxe com você. Então ele se deitou com ela naquela noite, e Deus ouviu a oração de Lia, e engravidou e teve o seu 5º filho com Jacó. Lia disse: Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Meu Deus, que confusão. E deu o nome de Issacar, que quer dizer permutado. O nome do cara é permuta. Ela trocou as mandrágoras e botou o nome ainda do filho de permuta. Ou seja, você veio porque eu fiz uma troca. E aí o texto diz: Raquel respondeu: tudo bem, vou deixar que ele se deite com você essa noite em troca das mandrágoras. Lia engravidou mais uma vez e teve seu 6º filho com Jacó, dizendo: Deus me deu um presente maravilhoso. Desta vez, meu marido até me dará presente. A gente vai vendo aqui, irmãos, que a história vai piorando numa disputa onde Lia queria o coração de Jacó, onde Raquel queria descontar em Lia porque não possuía filhos. E aonde que Deus está nessa história aqui? E se a gente observar mais atentamente, a gente vê que essas pobres mulheres sofreram influências por causa de Labão, cara. Por causa do pai que não pensou em nenhum momento nas filhas e empurrou a filha mais velha, querendo ganhar dinheiro em cima. E isso durou aproximadamente 20 anos. Foram 20 longos anos, irmãos, onde a confusão se instaurou ali de uma forma terrível, e cada uma ia dando filho, dando nome aos filhos segundo as dificuldades e as necessidades que elas tinham. E Deus aonde estava? Jacó só tinha tempo para trabalhar. Trabalhou 14 anos pelas duas. E depois dos 14 anos ele chega para o sogro dele e fala assim: olha, já trabalhei para você, agora eu quero o meu salário. E o sogro dele diz para ele: tudo bem, é justo, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar os animais que estiverem no rebanho malhados e salpicados e manchados. Todos os animais que forem malhados, salpicados e manchados serão seus, e todas as crias que nascerem assim serão seus. Só que antes dele fazer esse acordo com Jacó, ele pegou todos os animais malhados, salpicados e manchados e levou para 3 dias de viagem e botou os filhos para cuidar. Olha o que o cara fez. Aí quando Jacó foi lá, não tinha nenhum animal. Aí ele ficou esperando. Ele falou: vamos esperar nascer. E aí Jacó, ele teve uma estratégia. Onde o rebanho ia beber água, ele pegou umas varas e ele salpicou as varas. Ele pegou uma espécie de faca e ele salpicou elas, descascou em algum lugar, no outro não, e ele colocou essas varas diante do lugar onde o rebanho bebia água. E aí o rebanho parava para beber água e ali, né, eles acasalavam. E aí eu quero que você preste atenção para isso. Qual foi o pensamento de Jacó? Quando as ovelhas estiverem aqui, os animais estiverem aqui diante dessas varas e eles se relacionarem aqui, eles vão ver para essas varas, e através daquilo que a gente chama de referência que elas vão ter, as crias serão dessa maneira. Jacó, ele entendia sobre referência, de que eu e você precisamos de referências visuais, para que nós possamos dar frutos semelhantes àquilo que nós observamos. Ele chegou a ter esse entendimento, mas ele não conseguia ver a confusão que a família dele estava.
Ele era aquele homem provedor, ele só se preocupava em manutenir a casa, era dar casa, comida e roupa lavada, e afeto, e diálogo, não existia, não tinha, era uma confusão, Deus nos acuda. E assim as crias começaram a nascer, malhadas, salpicadas e manchadas. O sogro dele trocou o salário dele 10 vezes, enganando ele várias vezes. Um dia ele resolveu ir embora, ele falou: eu quero ir embora, quero ir para a casa dos meus pais, quero voltar para Canaã. O sogro dele falou: eu consultei o seu Deus e ele disse para mim que eu estou rico por sua causa, então eu quero que você fique aqui. Poxa vida, tem tudo que você precisa aqui. E diante de ser enganado pelo sogro, o sogro começou a tratar mal ele, porque ele começou a enriquecer muito. O sogro passou a perna 10 vezes nele e ele falou: eu vou embora. E aí ele fez uma reunião com as duas esposas, Lia e Raquel, num lugar separado, e falou para elas: olha, o pai de vocês está passando a perna em mim, ele está muito rico diante da bênção de Deus na minha vida, eu quero ir embora. E aí ele perguntou para as esposas o que elas achavam em relação ao pai. Sabe o que elas disseram? Ele nunca fez nada pela gente, ele nos usou como um objeto, a gente quer ir embora com você daqui. Eu estou falando de filhas em relação ao sentimento que tinha pelos pais. Jacó juntou o acampamento, aproveitou que o sogro tinha ido tosquear as ovelhas num lugar distante, e ele levantou o acampamento e ele seguiu 650 quilômetros. Quando ele estava 3 dias de viagem, Labão ficou sabendo. Quando ele chegou num determinado lugar para dormir, Deus visitou ele em sonho, porque sabe Deus o que ele ia fazer com Jacó. Um cara ganancioso como Labão, e Deus visitou Labão em sonho e disse para ele: eu sou o Deus de Jacó, cuidado com o que você vai fazer com ele, porque eu sou o Deus dele. A gente observa o cuidado de Deus, a gente observa que diante de situações que não há saída, Deus, ele promove uma saída para nós. Então nós devemos, acima de tudo, confiar em Deus. Se você tem uma palavra de Deus, tenha certeza que Deus já cuidou de tudo. Não tema, não tema os inimigos, não tema o homem, porque Deus, quando promete uma coisa, ele sabe o que faz. E quando Labão chegou diante dele, já chegou mais brando, falou: o seu Deus falou, ainda falou para Jacó: seu Deus falou comigo e mandou eu ter cuidado com o que eu ia fazer com você. Não, eu não vou fazer nada, eu só quero te perguntar por que você quer ir embora, por que você saiu como um fugitivo, levando minhas filhas e os meus netos. Não, suas filhas não, são minhas esposas, eu paguei por elas. Olha só o linguajar, eu paguei por elas, elas são minha propriedade. E Labão liberou que eles fossem embora, eles fizeram um pacto ali, e Jacó agora volta para Canaã. E o maior medo da vida de Jacó era se reencontrar com o seu irmão Esaú, que há 20 anos atrás ele tinha enganado, ele tinha passado a perna. A sua mãe já havia morrido, ele nunca mais viu a sua mãe, o seu pai também. As escolhas que ele fez tiveram um preço muito caro na vida de Jacó. Agora ele tinha uma família e sérios problemas com essa família, e ele estava na iminência de fazer aquilo que precisava ser feito. Ele precisava voltar, sabe, no problema, porque o problema que não é resolvido, irmãos, ele apenas cresce. Ele precisava voltar, e ele foi tomado de medo, e o texto diz que ele resolveu dividir o rebanho. Ele falou: vou dividir, porque se meu irmão vier me matar, pelo menos os meus filhos e a minha mulher, as minhas esposas, têm uma chance. Chamou os seus empregados e começou a preparar presentes. Aí preparou jumentas, camelas, bois, vacas, ovelhas, e mandou os mensageiros indo entregar de forma homeopática. Vocês vão entregando a Esaú, e vocês vão dizer que foi o servo dele, Jacó, que entregou. E a primeira pessoa que chegou para Esaú deu o recado: olha, o seu servo Jacó está vindo ao seu encontro, ele quer te pedir perdão. E ele veio trazer o recado. E quando ele trouxe o recado para Jacó, Jacó queria saber se o irmão estava chateado com ele. E o mensageiro disse: olha, ele não falou nada, mas ele está vindo com 400 homens para encontrar com a gente. E aí você imagina o desespero. O texto, Eugene Peterson diz que ele foi tomado de pavor, de desespero de alma. Ele não sabia o que fazer. E
ele se deitou num lugar, ele separou o rebanho, ele foi para um lugar chamado Val de Jaboque, e ali ele dormiu, e ele foi acordado por um anjo, e ele começou a lutar com aquele anjo, o próprio Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, e a noite toda ele lutou com aquele anjo, e o anjo fez uma pergunta para ele, uma pergunta: qual é o seu nome? O anjo perguntou para ele, qual é o seu nome? E ele disse: o meu nome é Jacó, que quer dizer enganador, que quer dizer trapaceiro. A gente acaba percebendo que a vida inteira Jacó fugiu de si mesmo, e naquele val de Jaboque, com o encontro que ele teve com o anjo, ele teve um encontro com ele mesmo. Jacó havia se arrependido de coisas que ele havia feito, e muitas são as vezes que a nossa vida não muda porque a gente se arrepende do que a gente faz. Se você mentiu hoje, você se arrependeu porque você mentiu, você diz: eu me arrependi porque eu menti hoje. Se você é trapaceiro e hoje você deu a volta em alguém, e aí quando chega no culto à noite você se arrepende porque hoje você deu a volta em alguém, e você se arrepende disso. Só que a verdade, irmãos, é que chega um momento que a gente não tem mais que se arrepender daquilo que a gente faz. A gente tem que se arrepender de quem a gente se tornou. Não é se arrepender porque contou uma mentira, é se arrepender porque se tornou um mentiroso. Não é se arrepender porque traiu a esposa, é se arrepender porque se transformou num adúltero, porque isso já é algo comum, já é algo inerente à sua natureza. É aquilo que eu digo nas minhas mensagens, que a vida do homem não muda quando a gente ouve uma mensagem, seja ela de quem for, de Rafael Lemos, de David Leonardo, de quem for. A nossa vida muda quando a gente prega pra gente, quando a gente resolve bater na mesa e fala: chega, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais ser quem eu me tornei, eu preciso voltar. E ele estava totalmente arrependido, porque o último ato dele com o anjo, ele disse: hein, me abençoa. E o anjo falou: a partir de hoje seu nome não é mais Jacó, você não é mais enganador, eu vou te dar um outro nome, seu nome será Israel. Ele se levantou dali, e ele não tinha outra alternativa senão voltar, fazer as pazes com o seu irmão. Ele não tinha outra alternativa. Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximou com os seus 400 homens. De imediato separou as crianças, deixando com Lia e Raquel e as 2 escravas, pôs as caravanas de frente de todos, depois Lia e seus filhos por último, com Raquel e com José. Ele foi adiante deles, e à medida em que se aproximava do seu irmão, curvou-se 7 vezes em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao seu encontro e abraçou-o e beijou, e os 2 choraram. Esaú olhou para o grupo em sua volta, as mulheres, as crianças, e perguntou: quem são essas pessoas? Elas estão com você? Jacó disse: são os meus filhos, com os quais Deus agradou em me abençoar. As escravas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida vieram Lia e os seus filhos, e eles também se curvaram. Por fim, José e Raquel se curvaram diante de Esaú. E Esaú perguntou: e o que são todos aqueles animais que vieram ao encontro, os presentes que Jacó havia mandado? Jacó disse: eu os enviei na esperança de que preparassem um caminho para receber o meu Senhor. Em outras palavras, eu queria era que isso abrandasse o sentimento de ira que estava no seu coração. Mas tinha passado 20 anos. E eu fico perguntando: quantas vezes nós insistimos em lutar uma guerra de muitos anos? Quantas vezes na nossa vida nós insistimos em lutar uma guerra que não é nossa? Porque as esposas começaram a lutar uma guerra que não era delas. Quem começou essa guerra foi Labão, e elas resolveram levar essa guerra até os últimos dias de vida. Eu me lembro na minha infância que era comentado para nós, eu falei isso numa mensagem, sabe, de um irmão do meu avô, e eles falavam muito mal desse irmão do meu avô, que os 2 tinham tido um problema, e toda a família ficou contrária ao irmão do meu avô. Então a gente passava na rua, a gente não falava. O que ele fez? Foi contada uma história que foi feito isso, e a gente sequer sabia se o meu avô realmente tinha razão nessa situação. É quando a gente decide guerrear uma guerra que não é nossa.
É quando alguém resolve matar outro alguém dentro do seu coração. É quando alguém fala do Flávio mal para mim e mata o Flávio dentro de mim. E a partir de hoje eu passo a odiar o Flávio, não quero estar perto do Flávio. Eu já tenho um ranço do Flávio, toda vez que ele chega, eu já tenho um sentimento sobre ele. O que aconteceu com vocês? Nada, me contaram uma história. Quantas vezes acontece isso com a gente? Que a gente tem conceitos acerca de outras pessoas, e a gente, de uma forma inconsciente, acaba lutando guerras que não são nossas. E eu acho que o mais incrível dessa história acontece aqui, quando ele diz: Esaú perguntou: o que são todos aqueles animais que eu encontrei no caminho? Eu os enviei na esperança que preparassem o caminho para o meu senhor receber. Disse Esaú: ora, meu irmão, eu tenho tudo o que eu preciso, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite esses presentes. O sentimento de culpa por aquilo que ele havia feito com o irmão já não sentia mais nada por ele, nenhum ódio, e somente saudade. O irmão viveu os 20 anos e herdou toda a fortuna do pai. Jacó não herdou nada. Esaú era o único filho de Isaac, herdou toda a fortuna, e Isaac já era um homem milionário. Esaú falou: eu não preciso de nada, meu irmão, eu tenho muito, eu herdei tudo. Porque você, no âmbito de querer ser um homem ganancioso e ganhar a primogenitura, você jogou tudo fora. E quantas são as vezes que a gente joga tudo fora pela ganância? Eu sempre falo isso, mas no microfone eu nunca disse isso, e eu vou dizer isso agora. Existem alguns pilares da teologia da prosperidade, e são 3 basicamente, que pegam as pessoas: é o medo, é a culpa e a ganância. Se pega no medo, se não pega, pega na culpa ou pega na ganância. Quantos de nós somos pegos pela ganância? Quantos de nós somos pegos pelo medo de Deus, que eu tenho que fazer, que eu tenho que sacrificar, que eu tenho... Irmãos, a gente só é enganado se a gente não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas em detrimento à palavra que é a verdade, a gente prefere ouvir conselhos. Conselhos. Está tudo aqui, irmãos. E aí o texto diz, ele falou: eu não quero nada seu, meu irmão, eu tenho muita coisa. E olha o que ele disse para o irmão dele. Esaú disse: ora, meu irmão, eu tenho tudo que eu preciso, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu. E aí Esaú falou: diante da insistência, eu vou aceitar os presentes. Versículo 12. Esaú propôs: vamos recomeçar juntos a viagem. Vamos recomeçar juntos. Vamos recomeçar aquilo que foi perdido lá atrás. Porque em algum momento as mãos que estavam juntas se soltaram. E não foi a promessa que declarou isso, foi o outro. Foi o menor. Porque aqui Jacó já havia sido colocado por Deus como o maior, e ele resolve dizer: vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar junto. Não era aquele que Deus havia falado por muitas vezes. Eu sempre digo que numa relação Deus vai usar o lado mais sensível. Quando às vezes uma esposa ou um marido me procura para aconselhamento conjugal, eu digo: olha, Deus vai sempre trabalhar com a parte mais sensível. Qual é a parte mais sensível? É você, porque você veio pedir ajuda. E é assim, porque Deus sempre trabalha em parceria. E você sabe qual é o final dessa história aqui? Não é um final muito feliz, porque esses irmãos tiveram problemas até o último dia de vida, por causa de escolhas que foram feitas pelos pais. E eu quero me dirigir a você, que não é porque pessoas decidiram coisas para você que você precisa seguir nessa direção até o fim da sua vida, porque você é livre. E só é livre quem pode escolher e quem pode decidir. E você pode decidir o que você vai fazer com os sentimentos que foram projetados em você, com escolhas que foram feitas para você. Não é porque pessoas colocaram você em um caminho que você tem que seguir nesse caminho até o final da sua vida. Você pode parar e dizer: não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para os meus filhos, não é isso que eu quero para minha casa. Eu quero algo diferente daquilo que eu tenho visto na casa dos meus pais. E para isso, tudo que você precisa fazer é se posicionar e tomar uma atitude, uma decisão, uma escolha. E toda escolha
ela é pautada por renúncia. Preste atenção. Toda vez que você toma uma decisão, toda decisão vai exigir de você renúncia. Na minha casa, alguns anos atrás, eu tinha a Sky, que são 139 canais, eu acho. E todas as vezes que a propaganda aparecia, a gente ouve dizendo 139 canais, mas você só consegue assistir quantos? Você só consegue assistir um canal. E quando você escolhe um canal, você abre mão de todos os outros 138 canais. Então escolhas vão exigir de nós renúncias. Se coloque de pé. Porque eu creio que essa palavra ela pode abrir os seus olhos. Talvez a sua relação com os seus irmãos não seja uma relação boa, por coisas que aconteceram há 10 anos atrás, por coisas que aconteceram há 15, há 20, há 30 anos atrás. E talvez a impressão que você tenha sobre o que aconteceu é de buscar a razão, de buscar a vingança, como essas mulheres. E tudo que elas fizeram produziu mais distanciamento. Um dia, o dinheiro ele é muito importante, mas ele não é a coisa mais importante, porque um dia a gente vai partir e vai ficar tudo aí. Então a gente tem que mensurar se realmente vale a pena a gente guerrear e continuar lutando guerras que não são nossas, guerras que não são suas, por pessoas que começaram essas guerras. A minha oração é que o Espírito Santo ministre no seu coração e dê a você o entendimento que você precisa, para que você possa fazer nesse tempo presente uma mudança de direção, uma mudança de percurso, que você possa fazer uma mudança de rota nesse tempo, para onde você tem conduzido a sua vida, a sua casa, as suas emoções, a sua família e as suas decisões. Jacó poderia ter evitado muitos problemas se realmente ele tivesse entendido que bastava ele assumir o controle e não deixar ser conduzido pelas mulheres que se degladiavam por aquilo que o sogro havia produzido de tão mal e terrível na vida delas. Eu não consigo mensurar o quanto Lia sofreu, eu não consigo imaginar o quanto Raquel sofreu, e eu estou falando de duas irmãs que provavelmente eram as melhores amigas na infância, e por causa da ganância do pai, terminaram como rivais, como concorrentes. Terrível. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que diante dessa palavra, diante da história desse patriarca chamado Jacó, que nós pedimos do Senhor que traga luz à nossa consciência sobre guerras que temos lutado, que são em vãs, que vão levar à competitividade, que vão levar à satisfação de ego, de vaidade, mas que não tem um menor princípio do Senhor nisso. Pai, traga à nossa consciência aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa novo ser estabelecido, para que possamos sonhar verdadeiramente os teus sonhos e não os nossos sonhos, a tua vontade, não a nossa vontade. Nós não queremos lutar guerras que não são nossas, nós não queremos entrar em batalhas em vãs por causa de motivações erradas. Ensina-nos, Senhor, a agradar ao teu coração. Se existe algum sentimento ruim em relação a alguém da nossa casa, da nossa família, ou alguém que nos decepcionou, é preciso perdoar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a abrir mão, porque perdão é perder no aumentativo, é perder muito, é perder a razão. E nessa noite nós entendemos que a melhor coisa é perder a razão. Assim como Jacó entendeu que para continuar avançando ele precisava fazer as pazes com o seu irmão. E ele foi surpreendido quando diante do irmão achava que ele queria matá-lo e ainda nutria um sentimento durante 20 anos. Ele percebeu que a coisa maior que havia sido perdida era um relacionamento entre irmãos, por causa de ganância, por causa de dinheiro, por causa de poder, e nada disso fez o menor sentido. Pai, onde as minhas palavras não podem ir dentro do coração, do ser desse homem e dessa mulher, que o teu Espírito Santo vá e convença e promova reconciliação,
porque o Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação dos santos. Que essa palavra possa produzir o fruto desejado nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Guarda a nossa casa, Senhor. Guarda os nossos filhos. Continua sendo a nossa provisão eterna. Que essa semana que começa hoje seja uma semana de portas abertas, o mal repreendido, de oportunidades, de milagres do Senhor. Que oramos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você, valeu!